Tudo bem? Opa! Spoiler. Então, enfim, gente, tudo bem? O meu nome é Isa e eu tô aqui para falar com vocês sobre ecologia, que é o tema da aula de hoje, né? Esse é o meu número e o número da Yara, e a gente está disponível para vocês tirarem dúvidas ou qualquer coisa desse tipo. Enfim, vamos começar definindo o que é ecologia de fato, né? A ecologia nada mais, nada menos é do que o estudo da nossa casa. Nossa casa, no caso, o planeta Terra, né? E o que isso significa exatamente? Dentro do estudo da vida, a ecologia é um tema muito abrangente, né? É a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio no qual vivem, sendo esse, podendo ser esse orgânico ou inorgânico. E ela é essencial para a gente poder compreender a vida como ela é. Né? Então a gente vai começar vendo primeiro os níveis de organização dentro de um ecossistema, dentro da biosfera que a gente vive. Né? Primeiro a gente tem um organismo, que é um único ser, um único indivíduo, e a gente passa para o nível de população, que são um conjunto de seres da mesma espécie, né? Depois a gente vai para a comunidade, que é basicamente o conjunto de populações de diferentes espécies. Então, a comunidade é a parte biótica dentro de um ecossistema. E aí, quando a gente soma essa comunidade com o ambiente, né, que é a parte abiótica, a gente tem o ecossistema, que é o conjunto de tudo. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra formam a biosfera, certo? Aqui, se quiserem dar uma olhada na imagem, é isso, pode passar. Enfim, agora a gente vai, antes de entrar na parte biótica do ecossistema, a gente vai dar uma olhada na parte abiótica antes, né? Primeiro a gente tem o habitat, que seria o local onde os organismos dessa espécie determinada vivem. E é muito importante fazer a distinção entre o habitat e o nicho ecológico. O nicho ecológico abrange o habitat, mas não é exatamente isso. Né? O nicho ecológico é mais o modo de vida dos organismos dessa espécie, tipo, no seu ambiente de vida, necessidades alimentares, o tempo, o momento do dia que eles estão ativos, e enfim. É uma coisa mais abrangente do que só o habitat. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre os componentes bióticos do ecossistema. Essa comunidade dentro do ecossistema, né, que a gente já viu, pode ser classificada em três tipos de seres: os produtores, né, que são as plantas, os consumidores, que são os que se alimentam das coisas, né? Tem os consumidores primários, que se alimentam dos produtores, e tem os consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários. E aí tem os consumidores terciários e assim vai. Né? A partir disso, a gente tem ainda os decompositores, que eles devolvem a matéria orgânica para o solo, basicamente. Eles quebram a matéria orgânica dos seres vivos que não são eles, basicamente. Então, esse é o tipo. E também, pode passar, essas classificações também podem ser chamadas de níveis tróficos. Então, é importante a gente dar uma olhada nisso também. Essas são as teias alimentares, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Como a gente viu no slide anterior, cada nível trófico depende do anterior para se alimentar, né? A gente deu uma olhada nos produtores e nos consumidores primários. Então, como a gente consegue ver aqui, não sei se vocês, acho que vocês não estão vendo meu mouse, né? Não, porque a Yara que está apresentando, enfim. A gente consegue ver que tem os produtores, e aí o grilo se alimenta da planta, o sapo se alimenta do grilo, a cobra se alimenta do sapo, e assim vai. E todos esses seres vivos são decompostos pelos decompositores, no caso. Né? E assim a gente consegue estabelecer uma relação de teia alimentar, que ocorre um fluxo de energia e de nutrientes. Então, por exemplo, a planta ela produz os nutrientes e ela vai indo de forma cíclica a partir dali. Então, agora a gente vai ver mais sobre esse fluxo de energia, né? Os ecossistemas, como a gente já viu, são sistemas abertos e caracterizados pelas entradas e saídas de energia. Esse fluxo de energia é fundamental para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas, né? O mundo precisa de energia para sobreviver.
E é expresso como a quantidade de energia que flui entre os organismos de uma comunidade biológica. A principal fonte de energia é proveniente do Sol, certo? Então, os organismos fotossintetizantes, como as plantas e algas, transformam essa energia solar em energia química, utilizando na síntese de matéria orgânica através do processo de fotossíntese. E assim a gente consegue ter esse fluxo de energia, né? A partir dos produtores, consumidores primários, consumidores secundários, sendo assim o ciclo para acabar nos decompositores. Pode passar. Circulação da matéria. Tá? Então, como a gente já viu, nos ecossistemas a matéria circula ao longo das cadeias alimentares, certo? A partir dos produtores e dos decompositores, dos produtores e o resto da cadeia, e dos decompositores, né? Essas cadeias têm como ponto de partida os produtores, que têm como recurso a energia solar, e através da fotossíntese transformam a matéria mineral em matéria orgânica, certo? Essa matéria orgânica passa dos produtores para os consumidores quando eles se alimentam. E aí, quando os produtores e consumidores morrem, a matéria orgânica que forma eles de fato vai ser processada pelos decompositores. E aí, eles vão transformar essa matéria orgânica novamente em matéria mineral a partir dessa decomposição, né? Então, é basicamente esse esquema que está no slide. E a gente vai dar uma olhada nas pirâmides ecológicas, né? Que são nada mais, nada menos que representações gráficas das interações tróficas entre as espécies dentro de uma comunidade, né? Elas representam um fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Então, a gente consegue ver que na base da pirâmide estão os produtores, seguidos dos herbívoros e os carnívoros, né? No nível mais alto da pirâmide estão os seres que ocupam o topo da cadeia alimentar. Pirâmides ecológicas podem ser de três tipos: número, biomassa e energia. Cada uma delas representa o tema dela, né? Efeito cumulativo. Esse efeito cumulativo é bem interessante para a gente ver, né? É um processo que pode ser definido como a absorção e a retenção de substâncias químicas no organismo de determinado ser vivo, né? Esse fenômeno refere-se mais ao resultado da captação e nunca ao processo. Então, a gente consegue ver esse efeito cumulativo em um fenômeno que aconteceu esses dias, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas encontraram um pinguim na costa brasileira, estava com uma máscara dentro dele, né? E aí, o que acontece? A gente consegue imaginar que, por exemplo, se 3 pinguins tiverem ingerido essa máscara e uma foca tivesse alimentado desses 3 pinguins, ela vai ter 3 máscaras dentro dela. E a partir daí, a gente tem uma acumulação de substâncias que não são comuns, né? Dentro do organismo de outros seres vivos. E quando a gente vê, tem uma coisa muito, muito maior, sabe? Dá para ver isso com, por exemplo, glitter, essas máscaras, enfim. É um fenômeno que tende a aumentar à medida que temos um nível trófico mais elevado na cadeia alimentar, né? Sendo assim, os organismos que estão no topo da cadeia, como eu falei, apresentam um acúmulo maior de substâncias, né? Uma vez que acumulam também a substância presente nos organismos que serviram de alimento, certo? Então, é isso. Agora a gente vai falar das interações ecológicas, né? A gente vai começar falando sobre as interações de organismos da mesma espécie. Vou começar falando da sociedade, né? Que é a junção de organismos de grupos que são unidos comportamentalmente e que ocorre divisão de trabalho. Como exemplo da sociedade, a gente tem a colmeia de abelha, a colônia de abelha, a colmeia de abelhas, desculpa, em que a gente consegue ver aqui na imagem. E essas abelhas, elas não estão juntas fisicamente, elas estão juntas mais por uma questão comportamental. Então, a gente consegue ver o exemplo da abelha rainha, as abelhas operárias, e aqui é a colônia, em que, diferentemente da sociedade, os organismos estão fundidos uns aos outros fisicamente. Então, é um processo mais físico. Esse ser que a gente consegue ver aqui, ele é formado por vários organismos diferentes, certo? Então, por mais que pareça que é um ser só, são vários juntos. Essa é a competição intraespecífica, que é a competição entre indivíduos da mesma espécie
por comida, reprodução, espaço, enfim. Aí a gente consegue ver nessa foto que tem dois seres, eu não sei se são machos ou acho que são machos, competindo por alguma coisa. Isso é o canibalismo, né, em que um indivíduo se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Que a gente consegue ver o exemplo do louva-a-Deus, que é aquele processo em que, quando eles cruzam, a fêmea come o macho. Agora a gente vai falar das interações entre organismos de diferentes espécies. E a gente vai começar falando das harmônicas, que são as positivas, né? Que elas beneficiam os seres que estão presentes nessa interação. Primeiro a gente vai ver sobre a cooperação ou protocooperação, em que ambos os organismos são beneficiados e a interação não é necessariamente obrigatória, né? Então a gente pode ver aqui no exemplo o jacaré e o pássaro palito. O que está acontecendo nessa imagem? O pássaro palito, ele está limpando os dentes do jacaré enquanto obtendo alimento. Então, o benefício para o jacaré é que ele está obtendo alimento, está tendo os dentes limpos, e para o pássaro palito é que ele está obtendo alimento. Aqui é o mutualismo, né? Que é uma interação obrigatória. Então, os organismos não sobrevivem um sem o outro, com benefício mútuo. Então, aqui a gente consegue ver como exemplo o líquido, né? Que é a interação entre fungo e algas. O que acontece? As algas, elas fornecem energia, compostos orgânicos, né? A partir da fotossíntese para os fungos, e os fungos protegem a alga dentro desse que a gente consegue ver aqui na imagem. Aí tem uma tirinha aqui que vocês conseguem ver, que a alga é agraciada pela proteção da hifa do fungo, e a hifa recebe os compostos orgânicos que a alga produz a partir da fotossíntese. Agora a gente consegue ver o comensalismo, né? Que é o benefício apenas para uma das espécies envolvidas. Para outra, não tem nem prejuízo nem benefício, né? Então a gente consegue ver aqui nesse exemplo que tem o tubarão-baleia, né? E tá colado nele um outro peixe que está se alimentando dos restos de comida que ele se alimentou, né? Então, o que acontece? Por esse tubarão-baleia, realmente não faz diferença ter esse peixe ali ou não. Mas para o peixe faz muita diferença. Então, e a gente tem um exemplo do mundo vegetal bem específico, que é o epifitismo, né? Que é quando plantas ficam em lugares mais altos, em árvores maiores, como, por exemplo, orquídeas, ficam no topo de árvores para conseguirem alcançar a luz do sol, né? Então a gente consegue ver aí nessa foto do lado. Agora a gente vai falar das relações de diferentes espécies que são desarmônicas, negativas, de certa forma, para um dos envolvidos. Aqui a gente tem a predação, em que uma espécie, o predador, usa outra espécie presa como fonte de alimento, matando imediatamente a fonte que serve de alimento, né, a presa. Então a gente tem esse exemplo do leão se alimentando da zebra. É isso. Aqui a gente tem o parasitismo, né? Aqui nessa foto a gente tem uma pulga numa pele humana. E o que acontece? O parasita não mata diretamente o seu hospedeiro. E sim, ele vai explorando esse ao longo do ciclo de vida. Então, por exemplo, quando você tem uma pulga ela não vai te matar, mas ela vai ficar se explorando de você e, tipo, você não vai poder fazer nada. Tipo, essa situação não vai te beneficiar de forma alguma. E é importante a gente ressaltar que o parasita não mata diretamente o hospedeiro, mas a partir das lesões que ele faz, em alguns casos ele pode matar, né? Mas não é muito fácil. Aqui é a competição interespecífica, né? Em que organismos de diferentes espécies disputam por alguma coisa. Nessa imagem a gente consegue ver os pássaros e o esquilinho disputando por um alimento. E, enfim, é basicamente isso. Aqui é o amensalismo, né? Em que uma espécie inibe o desenvolvimento de outra espécie. Nessa imagem, a gente consegue ver o fenômeno da maré vermelha, que é um fenômeno muito interessante,
em que os dinoflagelados ocorre uma explosão de reprodução desses dinoflagelados e eles liberam substâncias na água. É um tipo de alga, esses dinoflagelados. Eles liberam certas substâncias na água e essas substâncias inibem o desenvolvimento de algas, de peixes, de outras espécies que vivem no mar. Então, enfim, aí fica essa imagem que a gente consegue ver aí agora. Agora, a gente vai falar sobre a sucessão. Antes de entrar no assunto da sucessão ecológica, eu só queria ressaltar que as interações ecológicas, como a gente viu, elas são assim, né? Só que na natureza elas são muito mais complexas, entendeu? Se estabelecem teias dessas relações ecológicas e nem sempre é tão delimitado como a gente consegue ver. Enfim. Agora, a sucessão ecológica. A sucessão ecológica é o fenômeno de ocupação progressiva de um espaço que antes não era habitado, né? Então, por exemplo, uma mata, como a gente consegue ver, por exemplo, o Pantanal que está queimando, que foi destruído, esse processo de reocupação da vida nesses espaços ocorre dessa forma, né? E ele ocorre em certas etapas. A primeira etapa se instalam os organismos mais simples, como líquens, que favorecem a instalação de novos seres. A segunda etapa vai por substituições graduais e aí vai ocupando cada vez mais o ambiente que está. E a terceira fase é o clímax, onde o ambiente representa a estabilidade e maturidade da comunidade. Uma coisa muito importante de ressaltar sobre o clímax, pode passar aqui, que a produção se iguala ao consumo, né? E se busca uma homeostase. Eu acho esse termo homeostase muito bonito, porque ele normalmente fala de equilíbrio interno dentro de seres vivos, né? Dentro da fisiologia. E quando a gente fala sobre homeostase dentro de um ecossistema, a gente trata esse ecossistema inteiro como se fosse um ser só. Então eu acho bem bonito atingir esse equilíbrio, entendeu? Muito obrigada pela atenção. E eu só queria deixar um recado para vocês. Não tratarem como mutualismo que a gente trata como parasitismo. Sim. É isso, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no número que eu deixei no começo, eu posso mandar aqui no chat de novo, para vocês verem. E agora tem alguns exercícios para a gente fazer, né? Primeiro, esse aqui é da USP. Então vamos lá. Num ecossistema, um fungo, uma coruja e um coelho podem desempenhar papéis, respectivamente, de. Alguém quer tentar responder? Sim. Então tudo bem. Então vamos lá. O fungo, como a gente viu, ele desempenha o papel de decompositor, certo? Então a gente já risca a B, a C e a D. Então vamos lá. Tendo como respostas possíveis a e a E. Opa! Tudo bem. Então, aí, como a gente consegue ver que a Renata falou, a coruja seria o consumidor de segunda ordem e o coelho o consumidor de primeira ordem, porque o coelho se alimenta do primário, né, dos produtores, e a coruja se alimenta do coelho, nesse caso. Então, é isso mesmo. Tá certo. Passar. O fungo é um ser decompositor, pois realiza a decomposição da matéria orgânica. A coruja é um consumidor de segunda ordem ou secundário, já que é carnívora e se alimenta de consumidores primários. O coelho é um consumidor de primeira ordem ou primário. Agora a gente tem outra questão, né? A pirâmide de números abaixo, representada, diz a respeito à estrutura trófica de um determinado ecossistema. Assinale a sequência correta de organismos que corresponde à sequência crescente de algarismos romanos da pirâmide. Então vamos lá, vamos pensar um pouco mais sobre o lance da pirâmide, né? Ela estabelece embaixo o que tem, como é de números, o que tem dentro da relação trófica um maior número. Então, por exemplo, um grilo vai comer uma quantidade X de grama. Para o sapo poder comer quantos grilos esse sapo vai comer, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem que ver a relação, não só o sapo comendo grilo, tem que ver a relação do sapo comendo grilo que comeu a grama. Então, o que foi? Então, vamos lá.
Vamos começar pela A. Então, seria a primeira questão: graminhas, sapos, gafanhotos, gaviões e cobras. A gente já viu que no topo da pirâmide, no topo dessas pirâmides, tem o organismo que está no topo da pirâmide alimentar. Como o gavião vai se alimentar da cobra, a gente consegue ver que isso não está certo. E que também o sapo vai se alimentar da graminha. Não, o gafanhoto vai se alimentar da graminha. Tá invertido, não tá certo essa. Enfim, B. Gaviões, cobras, sapos, gafanhotos e graminhas. Tá completamente errada essa, porque né, a gente consegue ver que tá tudo torto. Gaviões, gafanhotos, graminhas, sapos e cobras. Também não. Então vamos lá, a D, que foi a que a Renata falou, né? Que é graminhas, gafanhotos, sapos, cobras e gaviões. Eu acho que essa tá certa, né? Porque faz sentido. Vai numa progressão de. Então é isso mesmo, é a D que tá certa. Né? A pirâmide representa o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Em sua base encontramos os produtores, seguidos dos herbívoros e carnívoros. Sendo assim, temos as graminhas, seres produtores, gafanhotos, que são os herbívoros, sapos, cobras e gaviões, que são os consumidores. Então é isso. Tem um material complementar dessa aula que a gente fez. Eu vou disponibilizar para vocês no grupo, né? São 2 vídeos. Um que fala sobre ciclos biogeoquímicos e outro que fala sobre poluição. E eu acho que seria bem legal vocês darem uma olhada nesse, porque são temas bem interessantes. E ainda tem uma lista de exercícios, né, Yara? Isso. Ai, peraí. A gente vai disponibilizar no grupo também para vocês. Que a gente Pronto. vai disponibilizar no grupo para vocês. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou só ressaltar aqui, deixando o meu número, né? Caso vocês queiram me chamar para tirar qualquer dúvida. E, enfim, é isso. Vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa que vocês não entenderam? Pode mandar no chat, qualquer coisa. Não, acho que tá tudo bem. Mas, enfim, sintam-se à vontade para chamar a gente. Qualquer tempo necessário. O CAC ainda tá aí, já pode parar de gravar a aula. Talvez ele esteja escutando. Será que ela vai ficar gravando para sempre? Consegui entender o conteúdo. Ai, que bom. Qualquer coisa pode chamar a gente. Tem ainda os exercícios, né? Então, se vocês estiverem fazendo esses exercícios e ficarem com alguma dúvida, podem chamar a gente. Eu já vou mandar a lista de exercícios lá no grupo, tá bom? Assim, quando vocês terminarem, vocês já tenham um tempinho para praticar. Sim, eles vão vir com um gabarito. Tem as questões de assinalar, né? E tem as questões escritas. As questões escritas eu acho que não estão com gabarito. Mas a gente pode dar uma olhada nelas depois, se vocês quiserem, porque vem tudo pra gente, né, as respostas. E dar uma olhada, conversar com vocês sobre. De resto, tá todo mundo bem? Imagina. Sim, vai ter uma de história agora.
A gente acabou um pouco antes a nossa aula, então vai começar, é 12h20, né, que começa? É 12h20, a aula de história de vocês. Bom, é isso, aproveitem para ir tomar um café agora, ficarem tranquilos. A nossa aula acabou. É, vou comer alguma coisa, descansar uns 5 minutinhos para voltar depois. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu sair.